E aí, pessoal, a gente está aqui para mais um Abrindo a Garagem. Dessa vez, a gente vai falar sobre um tema que vira e mexe ele aparece, inclusive nas caixinhas lá de pergunta do Instagram. É um tema que eu acho que é popular e eu acho que vocês vão gostar. Esse tema é personalidade. Então a gente vai falar o básico, né? O que a psicologia considera como personalidade, o que os estudos dizem, como a psicologia define personalidade. E é isso aí. Eu estou aqui com a Sally hoje para a gente bater um papo sobre esse assunto que é muito amplo. A gente não vai conseguir esgotar nesse episódio, óbvio. Talvez a gente faça mais episódios sobre esse tema. Mas hoje a gente vai falar um basicão e vocês já vão ver que é coisa beça mesmo sendo basicão. Então, bora lá, Sally. Você quer começar falando alguma coisa? Não, acho que é um assunto que interessa a todos, né? Tanto pra gente entender por que nós somos como nós somos, e pra entender também as pessoas com as quais a gente convive. Seja no âmbito de um relacionamento amoroso, profissional, parceria profissional, amigos. Naturalmente, a gente tá o tempo inteiro tentando entender as pessoas, né? Nós somos animais ultrasociais. A gente tá o tempo inteiro procurando decodificar por que as pessoas agem como elas agem, por que elas tiveram tal reação. Ah, mas eu sou tão diferente, eu faria de outra forma. Que absurdo, né? A gente tem choques de visões de mundo, choques de personalidade, e eu acho que entender as dimensões da personalidade, os diferentes traços, por que pessoas com tais características costumam agir de tal forma, etc., ajuda a gente até a se relacionar melhor, né, com nós mesmos e com o mundo de forma geral. Então, é um assunto importante para o dia a dia, importante em toda e qualquer dimensão, né? Sim. Bom, é como você começou falando de trazer para o cotidiano, eu te perguntaria assim, ó, quando as pessoas falam de personalidade no cotidiano, você acha que geralmente elas querem dizer o quê? Que o significado no cotidiano é bem amplo, né? Eu acho que elas querem entender justamente o que leva as pessoas a se comportarem como elas se comportam. É uma maneira, quando a gente fala de personalidade, é uma maneira de tentar decifrar as pessoas, né? Porque as pessoas são universos complexos, né? De vivências específicas, de modus operandi específicos. A gente tenta entender com a cabeça da outra pessoa por que ela agiu de tal maneira. Sim. Então, num basicão mesmo, personalidade vem de persona, assim. A gente tá o tempo inteiro pensando em outras pessoas. É quase que um instinto natural da espécie, né? Tentar colocar as pessoas em algum tipo de categoria psicológica que possa elucidar por que elas agiram como elas agiram. E por aí vai, né? A gente pode entender meio assim, para entender qualquer assunto, a gente precisa categorizar, né? A gente precisa ter. A gente precisa colocar. A gente precisa dividir o assunto em caixinhas e entender como essas caixinhas se conectam, como elas funcionam. Se os seres humanos são especialmente interessados em entender pessoas, então a gente também precisa colocar o jeito como as pessoas agem, pensam, sentem também em caixinhas. E essas caixinhas são as características de personalidade, né, que a gente estuda. No cotidiano, no cotidiano a gente consegue ver muita coisa que a gente vê academicamente, assim, de maneira mais técnica, mas também é bom frisar que no cotidiano as coisas são muito complexas e se misturam. Então, enfim, a gente vai falar sobre isso ao longo do programa, né? Então, assim, trazendo isso para a psicologia de forma mais apurada, assim, o que a gente chama de personalidade dentro da área da psicologia. Tem um pouco a ver com o que a gente chama de personalidade fora também, no cotidiano. É uma maneira de descrever isso que a gente está falando aqui. A personalidade é o jeito como as pessoas são. É a personalidade de cada um, né?
Falando de maneira mais precisa, a gente pode dizer que personalidade é um conjunto de características básicas que as pessoas têm. Só que tem um detalhe. O que a gente chama de personalidade, pelo menos hoje em dia, aí eu vou fazer uma... Eu vou voltar depois a esse ponto para explicar melhor, mas o que a gente chama de personalidade hoje em dia é uma parte específica das características das pessoas, que são as características que têm uma durabilidade maior a longo prazo. Então, é o jeito que você mantém por mais tempo. Quando você, sei lá, por exemplo, você, quando é pequeno, você é uma criança, na infância você foi uma criança que gostava muito de socializar. E aí, quando você foi crescendo, isso não mudou muito. Você continuou sendo uma pessoa que gostava de estar rodeada de outras pessoas e etc. Isso significa que gostar de pessoas é uma característica de personalidade, falando assim a grosso modo. Então, é uma característica que ela dura ela é relativamente estável ao longo do tempo. Só que tem um detalhe aí, antes de eu te passar a palavra. Antes da gente chegar nesse papo que a psicologia leva atualmente sobre personalidade, sendo isso que eu acabei de definir, a palavra personalidade tem uma história longa na psicologia. Então, ainda tem isso. Dentro da psicologia, diferentes tradições teóricas dão diferentes definições para a personalidade. Todas elas têm uma certa interseção, né? Então, quase sempre que a gente está falando de personalidade, independente da teoria que a gente está usando como base, a gente está falando de uma característica que define alguém como aquela pessoa é, e de forma que ela é diferente de outras. E, ao mesmo tempo, é uma característica estável. É mais ou menos isso que as teorias querem dizer. Então, você tem, sei lá, você tem a psicanálise do Freud, você tem a psicologia analítica do Jung. De alguma maneira, está todo mundo falando sobre personalidade. Com significados diferentes. A gente não vai entrar nisso tudo aqui, só estou falando para citar mesmo. Não é o objetivo a gente fazer um apanhado histórico tão amplo, mas é só para dizer que mesmo dentro da psicologia você tem algumas divergências sobre o que essa palavra significa, em termos empíricos, né, em termos de realidade. Qual é o fenômeno da realidade que essa palavra está se referindo? Aí depende muito da teoria, mas geralmente é isso. Características estáveis que definem diferenças individuais entre as pessoas. Ou melhor, são diferenças individuais estáveis ao longo do tempo, né? E aí a gente tem um grande modelo. Se você quiser entrar, a gente até pode fazer, a gente pode até entrar nisso, a diferença entre uma teoria e um modelo talvez seja importante para alguns públicos, mas para a galera da psicologia mesmo. Para quem é leigo, acho que não importa muito, mas para quem é da psicologia é uma diferença importante. Mas a gente vai falar nesse episódio, a maior parte do tempo, sobre um modelo específico, uma visão específica sobre o que é a personalidade, que é o modelo dos 5 grandes fatores da personalidade. Que ele foi, assim, a versão atual dele, ela foi... chegaram a ela mais ou menos na década de 80, final da década de 80. Então, é um modelo relativamente recente, é uma visão sobre personalidade relativamente recente. E por que eu estou falando que a gente vai falar desse modelo? Porque ele é mais usado pelos estudos, apesar de ter outras teorias, outros modelos. Então, tudo que a gente falar daqui em diante, entendo que a gente está falando dos 5 grandes fatores da personalidade. Mas vai lá, antes da gente prosseguir, fala aí, Sally, o que você tem a dizer sobre essa parte mais inicial aí do assunto? Não, eu acho que anteriormente todo esse movimento de procurar entender a partir desses teóricos clássicos, né, como Freud, Jung, que você citou, vinha a partir de uma atuação clínica. Mas depois a personalidade começou a ser estudada também por pesquisadores fora do âmbito clínico, a partir de estudos baseados em psicometria, reunindo adjetivos da língua que caracterizassem esse modo de ser das pessoas, né? Tem milhares de adjetivos. A gente, quando está falando de personalidade, está tentando, como eu falei no início, entender por que as pessoas são como elas são. E aí o Felipe falou em características estáveis, né? Que não necessariamente são estáticas. Claro que a gente
pode mudar ao longo da vida, mas que são relativamente estáveis e que ainda que mudem em alguma medida, não mudam indefinidamente. E aí tem milhares de adjetivos, né, que descrevem as pessoas. Fulano é carinhoso, fulano é sedutor, fulano é maquiavélico, fulano é amável, fulano é grosso, né? Então, a partir de estudos focados no léxico inglês, né, e da coletânea de palavras que descrevem diferentes tipos de comportamento, novas formas de estudo, mais baseadas em psicometria e saindo do âmbito da clínica, começaram a ser feitos, né, a partir de análises de quais características tendem a se agrupar com quais características e de que forma a gente pode organizar esse amontoado de adjetivos que descrevem, né, os seres humanos, o comportamento humano, os sentimentos também, enfim. Quais que podem ser agrupadas para tentar definir os pilares principais, né, do que se chama de personalidade. Eu me mutei aqui sem querer. Esse tipo de estudo começa há décadas, né? Então, só um dado factual interessante atribui-se ao Gordon Allport, que é um grande psicólogo, o surgimento formal da área chamada psicologia da personalidade. Eu esqueci qual foi a década, mas foi lá na primeira década dos século XX. Por quê? Porque foi do Allport. Bom, primeiro, o Allport foi o primeiro que criou um curso universitário, uma disciplina de psicologia da personalidade. Foi ele que deu esse nome, né? As teorias já falavam sobre personalidade, mas quem deu o nome, assim, psicologia da personalidade, foi ele. E ele também foi o primeiro que teve a ideia de fazer um estudo psicométrico. Claro que de acordo com as limitações técnicas daquela época, mas ele foi o primeiro a fazer um estudo psicométrico de personalidade, que é isso daí que você falou. Ele pegou dicionários e ele mapeou todas as características que se referiam a modos de ser. A pessoa mais extrovertida, menos extrovertida, mais amável, menos amável, sei lá, e por aí vai. E aí ele chegou a milhares de adjetivos no dicionário, e aí ele foi categorizando para ver, tipo assim, tá, mas a gente pode resumir essas milhares de características em quais grupos de características? Ele foi o primeiro a ter essa ideia. E aí, ao longo das décadas, até chegar na década de 80, esse tipo de iniciativa foi refinada. Então a gente chega em várias teorias, né? Tinha teoria que falava assim, olha, tem o modelo de personalidade do Eysenck, que é um autor alemão. Ele chegou em 3 dimensões, então seriam 3 grupos de características, assim, de diferenças individuais. A extroversão, o neuroticismo e o psicoticismo, que a gente não vai entrar muito aqui, mas tem uma certa conexão com o Big Five, a gente vai falar inevitavelmente dessas características. O Big Five é fruto de algo muito parecido. Não vou entrar muito nos meandros técnicos aqui, mas é muito parecido. Você faz um mapeamento das palavras que existem e vê como elas se agrupam por semelhança, né? Em termos estatísticos. E aí se chegou aos 5 grandes fatores. Mas quais são esses 5 grandes fatores, então? Vai lá, te passo a bola aí. Começando aleatoriamente, por qualquer um? Qualquer um, vamos falando aleatoriamente. Acho que a gente pode começar por extroversão. Não, fala primeiro os 5, aí a gente vai pegando cada um. Senão o pessoal vai se perder. Tá bom, primeiro extroversão. E sempre. Eu acho que é importante também falar que quando a gente fala de um fator de personalidade, a gente está situando num contínuo, né? Então, não é que uma pessoa tenha extroversão e outra não tenha. Assim sim. como na altura, né? Eu tenho 1,64 m e o Shaquille O'Neal tem 2,10 m, sei lá. Mas a gente está ali medindo dentro daquela mesma unidade de mensuração, né? Você está medindo a altura, né? Então você vai ser mais baixo e ele mais alto, mas os dois têm uma altura. Exatamente, com a personalidade é mais ou menos a mesma coisa, não é que a pessoa pode estar muito próxima de um extremo ou de outro. É claro que a maioria das pessoas geralmente já tá em algum lugar no meio. Média. Quando tá muito nos extremos, problemas podem surgir, né? Nenhuma característica é necessariamente boa o tempo todo,
Então sempre há uma interação da característica com o contexto, com a situação. E a gente pode falar disso também trazendo exemplos, à medida que for falando das dimensões separadamente. Mas não se trata de dizer fulano tem extroversão ou não tem, né? Não é isso. E mais no sentido de qual é o nível de extroversão daquela pessoa. Podendo se situar num contínuo, onde num extremo seria a extroversão total e no outro seu oposto à introversão total. Sim. Né? E também eu acho que um erro que cai no senso comum é às vezes da pessoa falar uma personalidade extrovertida como se aquilo resumisse a coisa, assim, pegando um aspecto. Não sei se você já caiu nesse tipo de argumento, mas eu já se deparou com esse tipo de argumento, mas comigo já aconteceu. E eu acho que é importante ressaltar que são dimensões diferentes, né? E vão, dependendo da interação com as outras dimensões, potencializar certas características ou atenuar. Enfim, não dá para pegar uma dimensão só e resumir o que é uma pessoa a partir daquilo. Né? A personalidade é algo complexo que envolve as diferentes dimensões, com seus diferentes nivelamentos e a interação de umas com as outras, né? Então, falar assim, uma personalidade extrovertida é uma análise muito simplória, né? Porque extrovertidos podem ser extremamente diferentes uns dos outros em função dos outros fatores e da interação da extroversão com os outros fatores. Mas, para citar os 5, né? Abertura a novas experiências, abertura, conscienciosidade, extroversão, como eu falei, amabilidade ou agradabilidade e o neuroticismo. São as 5 dimensões desse modelo de 5 fatores do Big Five. Acho que a gente pode começar por extroversão e introversão, talvez por serem termos muito usados quando a gente está descrevendo alguém. E também porque eu pensei no Jung, né? Ele antes do modelo do Big Five, falava sobre extroversão e introversão. Então, Sim. é muito comum falar de extroversão quando a gente está descrevendo a personalidade de alguém. Então, acho que a gente pode começar por esse. E eu acho interessante também porque, assim, não necessariamente algo é bom ou ruim, como eu falei, né? No exemplo anterior. No exemplo anterior, não, na fala. Na fala anterior. A extroversão, ela não é errado. O que eu quero dizer não é errado, embora as pessoas às vezes julguem. Fulano é muito esquisitão, ele fica num canto, né? Não fala com ninguém, etc. Quase como numa espécie de julgamento social quando alguém é mais introvertido. Até porque a nossa sociedade, ela tende a valorizar muito a pessoa que chega chegando, fala, é comunicativa. Mas A gente pode fazer só te interromper para deixar uma ideia registrada aqui. Eu acho que seria super maneiro a gente fazer um episódio depois só para falar de um livro que fala exatamente desse tópico aí, de como a nossa sociedade valoriza a extroversão, que é um livro que tem um nome bem autoajuda, mas não é de autoajuda, é um livro bem interessante, informações bem maneiras, que é O Poder dos Quietos. A gente pode fazer um episódio só para falar desse livro aí. É muito interessante. E dependendo do lugar onde você esteja, a extroversão é muito mais valorizada, né? O introvertido tende a ser o esquisitão. Mas, basicamente, se a gente for tentar tirar todas essas camadas de interpretações e avaliações e julgamentos sociais, basicamente uma pessoa introvertida, para usar até um termo popular, tende a ter uma bateria social que se esgota mais facilmente, gosta mais de ficar sozinha, ou de ter mais momentos sozinha, ou de estar com grupos menores de pessoas. Então, tudo isso para dizer que, trazendo para uma definição bem básica, sem entrar no mérito dos extremos, né? Claro que uma pessoa ultra introvertida vai ter muitos problemas, assim como uma pessoa ultra extrovertida também. Né, mas dentro de uma média, assim, de uma variação média, basicamente são pessoas que preferem passar mais tempo sozinhas, os introvertidos, e os extrovertidos, por outro lado, tendem a se sentir mais alimentados, mais energizados, sei lá, mais nutridos a partir de interações sociais com pessoas e se sentir mais
confortáveis psicologicamente na presença de desconhecidos ou numa festa onde eu não conheça muitas pessoas, esse tipo de coisa. Portanto, não tem um lado que é melhor do que o outro, né? Que ficar mais tempo sozinho ou gostar de estar na companhia de desconhecidos, uma coisa não é melhor nem pior do que a outra, né? São apenas modos diferentes de se lidar com uma mesma situação, modos opostos, né? Se a gente for pegar exemplos mais caricatos, de se lidar com uma mesma situação social. Sim. Eu lembrei agora aqui que, bom, a gente, quando ouve a palavra extroversão, a gente imediatamente associa a socialização, né? A pessoa que gosta de pessoas, como você está falando. E um tipo de sociedade que valoriza muito grupo, interações, tipo, sei lá, a gente vê aí as redes sociais e coisas assim, a mídia, a pessoa que fala com um público mais amplo. Que chega chegando, a pessoa que chega chegando. Uma cidade tipo Rio de Janeiro, né, são contextos que valorizam essas características, mas é como você falou, elas não são nem boas nem ruins, e ela depende, esse julgamento ele depende muito do encaixe dessas características no ambiente onde elas estão inseridas. Então, muita extroversão pode ser bom ou ruim, depende do ambiente. Até porque o extrovertido, quando a extroversão é excessiva, ele tende a perder, a ser muito dispersivo. Sabia que era uma palavra com D? Disperso? Dispersivo, assim. Por exemplo, uma pessoa muito extrovertida, tá? Focada em algum determinado trabalho que ela tem que entregar em 3 dias, e alguém chama pra ir tomar um chopp, ela tende a não saber dizer não para convites sociais, assim, para qualquer tipo de situação em que ela vá se divertir com os amigos. Então, isso para dizer que uma extroversão excessiva leva a uma dispersão também bastante acentuada. Por outro lado, uma introversão muito excessiva pode levar a uma fobia social, né? Mas uma confusão que é feita de maneira muito recorrente de a pessoa que fala muito ser mais inteligente, uma pessoa que fala com mais confiança, com mais assertividade, até com uma autoconfiança excessiva, até na postura mesmo corporal, de ser mais inteligente. Também é uma confusão que se faz e que não necessariamente procede. Porque introvertidos muitas vezes são mais reservados, são mais ponderados, demoram mais tempo para, sei lá, dar uma opinião ou chegar a uma conclusão, mas isso não significa ser menos inteligente. Tô dando esses exemplos só para dizer como uma característica da personalidade leva a uma espécie de salto interpretativo onde você acha que uma pessoa é tal coisa porque ela se comporta de tal forma, mas nem sempre procede, né? Uhum. Sim. Essas características todas que a gente está falando sobre extroversão, elas são, na verdade, todas derivadas, segundo o modelo que a gente está falando, né, dos 5 grandes fatores, elas são derivadas de... Aliás, isso outros modelos concordam com o Big Five. Tipo, o modelo do temperamento, a teoria do temperamento, o modelo, agora não sei como é que se fala, que é a característica do extrovertido, de ser muito suscetível ao estímulo social. Ela tem a ver com o perfil de maior extroversão ser um buscador de sensações. Verdade. Então, são pessoas que são motivadas a buscar sensações intensas. Por isso que você falou no início da bateria social. Essas pessoas têm a bateria social alta. Então, elas... quer dizer, na realidade, elas têm uma bateria que é muito recarregada por sensações. E acontece que uma das coisas que os seres humanos fazem, que alimenta mais em termos de sensações excitantes, é relações sociais. Então, o estímulo social ele é muito recompensador para os seres humanos, que são animais sociais. Então, tudo que a gente faz que envolve outras pessoas é excitante por natureza. Só que tem outras coisas que são excitantes por natureza, que são coisas que o extrovertido também tende a fazer, mas comparando com pessoas que são menos extrovertidas, que é, por exemplo, prática de esportes radicais. Pô, esporte radical é um negócio excitante, né? Imagina só, você se jogar num precipício por um elástico, né? Tipo aquele esporte lá, o bungee jump.
Você pula com elástico ali pro precipício. Eu não pularia com esse treco nem morto. Só o meu cadáver. Se alguém me matasse, me jogasse ali, beleza. Mas eu vivo com um negócio desse, não. Eu pulei com 18 anos, mas nunca faria de novo. Porra, tá maluco. Por quê? Achou terrível? Nossa, é horrível. É. A velocidade que o seu corpo pega no ar é muito assim. Queda livre, né? É queda Sim. livre, Queda livre. Quanto mais alto, maior a velocidade. Física. Sim, Física pura. Ali que você vê que a gente não é imune, né? As leis da física, mano. Se alguém te atirar de um lugar, tu vai cair igual uma bala. Tu vai cair igual uma pedra, não tem jeito. Não, teu corpo vai se espatifar. Pega uma velocidade que você não tem ideia. Só quem pulou pode entender. Eu nunca faria um treco desse. Não, mas então, isso daí é uma coisa de pessoa extrovertida, né? Então, ó, relação social, esporte radical, qualquer coisa parecida. Aquela coisa que te dá adrenalina, né? Geralmente, não só esporte radical, mas, por exemplo, coisas escondidas. Tomadas de riscos. Isso, a tomada de risco, coisas arriscadas, drogas, uso de drogas. Não necessariamente só a pessoa com alta extroversão vai consumir drogas, isso daí a gente pode falar depois, mas comparando pessoas altas e baixas em extroversão, as pessoas, quanto mais alto em extroversão, mais chance você tem de querer experimentar drogas. Por quê? Porque droga é uma coisa que te deixa com adrenalina. Mais movido por esse sistema de recompensa, né? Sistema de recompensa dopaminérgico. Dopaminérgico mesmo. Tem uma coisa que eu acho importante falar, que pessoas mais extrovertidas têm mais emoções positivas, né? Alegria, felicidade, tudo isso está relacionado mais à extroversão, né? Aliás, é uma dimensão que fala das emoções positivas, né? Sim. Eu fiz um comentário sobre isso no nosso episódio, eu acho, de sentido de vida, que eu falei que se você é uma pessoa alta em extroversão, você já, por configuração de fábrica, você já é mais feliz do que as pessoas que são baixas em extroversão. Sim. Então aí, é um lado positivo de ser extrovertido. Exatamente. Quanto mais introvertido, mais otimista você é, mais feliz você se sente. Mais você se fosse coisa boa. Você tende a apreciar certos prazeres da vida, assim, com mais... A mesma coisa, um introvertido vai olhar e falar, é isso? E o extrovertido vai falar, caramba, é isso? Né? Tanto é que uma das subdivisões é o entusiasmo. Isso. Né? O entusiasmo... É o entusiasmo e a assertividade, né? Acho que são os dois. E assertividade no sentido do extrovertido é se posicionar, né? Falar o que pensa, o introvertido ser mais ponderado. No sentido de inserção social, né? O extrovertido, ele se coloca de maneira mais... mais assertiva mesmo, como o negócio diz. Ele se coloca no meio social de maneira mais eficiente. Eu acho que tem a ver com isso. Sim. A assertividade da dimensão... A assertividade, ela é uma subdimensão da dimensão da extroversão, né? Então, no modelo é assim. Você tem a dimensão... E aí essa dimensão é formada por duas... Você tem assim, ó, a dimensão, os meus dois dedos juntos. Essa dimensão é formada por duas subdimensões. Uma é a assertividade, a outra é o entusiasmo. Todos os 5 grandes fatores são formados assim, por duas outras subdivisões, subdimensões. Uma outra coisa que eu não falei, aliás, mas lembrei agora. Né? O entusiasmo é uma característica relacionada a essas emoções positivas, né? Sim. Falar, uau, que máximo. São pessoas que se empolgam mais com a vida. É a pessoa empolgadinha, ela vê um pôr do sol e quer logo bater palma, entendeu? Tipo isso. É coisa de pessoa extrovertida. Tipo, eu olho o pôr do sol e fico assim, o pôr do sol. Tipo, isso vai acontecer provavelmente mais algumas dezenas de vezes até eu morrer, assim. É a Terra dando uma volta em torno dela mesma. Isso demora 24 horas. Nesse sentido, no quesito entusiasmo, eu acho que eu certamente devo pontuar muito mais alto do que no quesito assertividade. Isso. Eu claramente pontuo muito baixo nos dois, claramente. Eu sou muito pouco assertivo socialmente. E entusiasmo, eu acho que meu entusiasmo chega a beirar a zero, assim. Eu não sinto muito entusiasmo com quase nada.
Eu sou eu sou muito. empolgadona com as coisas, assim, eu É, fico muito entusiasmada com viagem, com pôr do sol, com arco-íris. Eu vi um arco-íris maravilhoso esse final de semana, aham. o mais bonito da minha vida. Mas tudo isso para vocês entenderem também que às vezes, todos nós, né, como eu falei no início, a minoria das pessoas está nos extremos, mas todos nós estamos em algum lugar no meio disso tudo e que é possível ser pontuar alto numa subdimensão e não tão alto em outra, né? E por isso Sim, sim, elas são independentes. então as pessoas são muito mais complexas do que só chegar e dizer, fulano é falante em tal contexto, então é Sim, extrovertido, né? sim. Tem um outro ponto que eu lembrei agora, ó, a gente tá conversando, outras coisas estão aparecendo aqui na minha cabeça. A gente estava no início falando que nenhuma dessas características é positiva ou negativa em si mesma. Com a extroversão não é diferente. Então, por exemplo, pessoas que são extrovertidas, por elas buscarem muitas sensações, muita estimulação, e por comumente atividades arriscadas estarem relacionadas a esse tipo de estimulação, é muito comum que pessoas muito extrovertidas tendam a gostar de fazer coisas que são consideradas ilícitas, digamos assim. Algumas são consideradas só arriscadas, não ilícitas necessariamente. Mas, por exemplo, abuso de drogas, como eu falei, né? Tem o abuso de drogas, mas tem outra coisa também. Comportamento sexual arriscado. Geralmente quem tem esse tipo de conduta, quer dizer, não é geralmente quem tem, mas é muito comum que a probabilidade de você ter essas condutas seja muito maior se você for uma pessoa mais alta em extroversão comparando com uma pessoa baixa em extroversão. E aí tem umas pesquisas interessantes, ó. Tem pesquisas mostrando umas coisas bem curiosas. Parece que tem uma correlação positiva, ou seja, quanto mais extrovertido você é, mais posições sexuais você faz na hora do sexo, Faz mais sentido. parceiros Faz sexuais sentido. você tem ao longo da vida. É porque você é menos travado, né, assim. Não é nem só. Você é menos travado, mas ser menos travado nesse caso é uma consequência de você buscar estimulação. Pô, e todas essas atividades que a gente está falando estão ligadas à busca por estimulação. Socialização, sexo, drogas, esporte radical, olhar para o sol e ficar batendo palma. Isso tudo estimula. Eu li um estudo, aliás, não foi um estudo não, foi nesse livro do Daniel Nettle que eu estava lendo, que ele fala que foi feito. Ele cita um estudo, né? Eu não li o estudo, mas ele cita o estudo que numa empresa de ônibus eles foram fazer um comparativo das personalidades dos motoristas de ônibus e os que batiam, sofriam um acidente, Sim. pontuavam muito mais em extroversão do Olha que, que do que os, interessante. do que os Porque corre mais motoristas, risco, do né? que os Busca motoristas estimulação. prudentes. Pô, dirigir em alta velocidade é muito mais maneiro do que dirigir com uma tartaruga. É muito mais maneiro. E a E tem questão uma da, outra e a coisa, questão ó. da assertividade também, social, né? Porque ela te dá mais confiança pra você fazer o que você quer fazer. Tipo o cara chegar numa mulher, numa Isso, festa, confiança. né? Às vezes ele tá sendo super inconveniente, mas ele é o famoso galanteador que, de uma maneira irrestrita, sai chegando em geral. Tá muito mais ligado à Sim, extroversão, obviamente, né? sim. E aí, na condução de um veículo, você pode observar fenômenos análogos, né? Ele vai ser mais ousado, tá ligado a essa ousadia, né? Não, e tem outra coisa. O extrovertido tem isso que você falou, e aliado a isso tem o otimismo. O extrovertido ele vai Também, correr mais risco, o motorista vai acelerar, também. e ao mesmo tempo ele vai achar que não vai acontecer nada, porque ele é otimista. Ele tende a ser Exatamente. otimista. Então, ele, assim, é a receita para ser o tipo de pessoa que vai morrer num acidente. Se Exatamente, você é menos extrovertido, você está menos disposto a arcar com riscos. Você é mais assim, Exatamente. porra, pera lá, pera Você é lá. mais prudente. Você é mais prudente, é. Não, Em alguns contextos, é interessante citar o otimismo, porque realmente está dentro desse pacote das emoções isso, emoções positivas. positivas, né, como a gente falou, e eu acho que é um exemplo perfeito para ilustrar como nenhuma característica é em si boa ou ruim, porque o otimismo, se a gente não pensar muito, a gente vai dizer, é bom, né? É bom.
Mas aí por aí você já vê que toda característica, dependendo da situação, pode ser maléfica. Porque um otimismo exagerado, assim como uma autoconfiança exagerada, pode ser extremamente perigoso, né? No caso, de conduzir um veículo em alta velocidade e achar que não vai acontecer nada. Ou extremamente inconveniente, no caso do cara galanteador que chega em todas as mulheres achando que tá arrasando. Então, Sim, é bom ser otimista? É, mas depende do grau, né? Se sim, você tá desconectado da realidade, aquele otimismo se torna completamente irrealista, né? Uma coisa é você ir para uma prova otimista porque você estudou e se preparou. E aí o otimismo é bom. A autoconfiança é boa, né? Você saber o quão bom você é em algo, assim, porque se preparou, porque de fato. Outra coisa é você ter aquele otimismo completamente fora de contexto, né? sim. Acho que a gente pode passar para o outro fator, então, né? Comentando. Acho que cabe a gente trazer para o neuroticismo, porque o neuroticismo é justamente a tendência a sentir emoções negativas, né? O quanto de ansiedade, o quanto de medo. As pessoas elas tendem a ser diferentes na sua reatividade, assim como um extrovertido e um introvertido vão bater palma pro arco-íris ou ficar mais indiferente a ele, ou seja, a reatividade a um estímulo positivo, a emoções positivas, vai variar no neuroticismo e que, by the way, independe da extroversão, ou seja, você pode ter uma tendência elevada a experimentar emoções positivas, mas isso não significa que você não vai experimentar negativas, pode ser os dois elevados, né? Pode. Uma dimensão independe da outra. Mas o neuroticismo é a dimensão que vai justamente falar de quão suscetível a emoções negativas diante dos percalços da vida cada um de nós é. Né? A gente tá o tempo inteiro sujeito a contratempos, o tempo inteiro sujeito a situações onde as coisas não aconteçam da maneira como a gente queria. E, claro, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar frustrado, a gente vai ficar com medo, né? Se eu tô pegando um carro indo pra Visconde de Mauá e cai uma tempestade no meio do caminho, não estava previsto, né? Assim, quer dizer, você pode ter visto a previsão do tempo, mas suponhamos que não fosse previsto. Agora, o quanto aquilo vai te desestabilizar, né? O quanto É. aquilo vai te deixar fora do seu eixo. E aí essa é a dimensão do neuroticismo, né? O quão assustado, com medo, ansioso, frustrado você vai ficar quando as coisas não fluem da maneira como você queria. Então, o neuroticismo por exemplo, um alto neuroticismo é um fator de risco para depressão, por exemplo, ou para crises de ansiedade, Ah, porque enquanto traços de personalidade, né, quem pontue alto em neuroticismo vai estar mais permeável a emoções negativas, a ser tomado por emoções negativas, assim como no sistema dopaminérgico, né, no caso da extroversão, no neuroticismo, os hormônios de estresse, assim, e essa sensibilidade ao estresse vai ser mais aguçada, né? isso. Foi um ponto interessante e básico esse que você tocou, porque o que descreve de maneira mais básica essa dimensão é a reatividade. Quer dizer, a reatividade não, é a sensibilidade dos indivíduos ao estresse ambiental. Então, de maneira mais técnica, assim, seria mais ou menos o neuroticismo, o nível de neuroticismo é a medida em que uma pessoa ela é mobilizada por algum estímulo para reagir de maneira estressada em relação a ele. Então, é o quanto o ambiente mobiliza facilmente reações de estresse. Além disso, é a medida em que você demora para, uma vez que você chegou nesse estresse, o quanto você demora para voltar para o estado basal do organismo. Então, Também, você pode ficar muito estressado, mas você pode ficar calmo rápido também. exato. Mas você pode ser aquele tipo de pessoa que, cara, aconteceu um negócio de manhã com você. Você vai ficar o dia inteiro abalado, você vai ficar o dia inteiro estressado, acabou seu dia. É E o repara famoso que, não virar a página, né? exato.
E repara que aqui, assim, aí muita gente vai ouvir isso e vai falar assim, mas isso é relativo porque pode ter acontecido isso e aquilo. Não, mas espera aí. O que eu tô falando é assim, ó. Vamos pegar, por exemplo, um tipo de estresse bem comum. Sei lá, ia acontecer uma reunião online de manhã e não aconteceu, as pessoas desmarcaram. Uma pessoa muito alta em neuroticismo, isso provavelmente vai estressar mais ela do que se fosse uma pessoa baixa em neuroticismo. Ela vai ficar mais estressada, a intensidade do estresse vai ser mais alta. Uhum. Se ela for alta em neuroticismo, além dela ter se estressado mais em intensidade, ela também vai demorar mais para se acalmar. Então, por isso que eu estou falando que ela pode ficar o dia inteiro abalada por causa desse estresse na parte da manhã. Verdade. Então repara que eu estou falando do mesmo tipo de estresse e da reação que diferentes indivíduos têm a ele. Não é que, não, mas é porque o cara, sei lá, teve uma noite de insônia. Não. Mas o que eu estou falando é assim, ó, 2 pessoas tiveram uma noite de insônia e essas 2 pessoas tinham uma reunião que deram um bolo nela. Elas vão reagir de maneira diferente a esses estresses, mesmo elas tendo passado pelo mesmo tipo de sequência de eventos ambientais. Exato. Essa diferença é o que a gente chama de personalidade, mais especificamente é o que a gente nomeia como essa dimensão de neuroticismo. Então, todo mundo tem o seu estado basal, digamos assim, né? Claro que qualquer um pode surtar diante de uma notícia da perda de um ente querido, né? A gente não tá falando assim, fulano foi mega agressivo porque bateram no meu pai, né? Aí você vai ficar mega agressivo e vai... É diferente de... no seu estado basal, alguém tá aqui, né? Claro que alguém que tá aqui, pontua menos em neuroticismo do que esse daqui, pode chegar aqui se tiver uma situação outra estranha. Deram um soco na cara do pai dela, na frente dela e tal. Ela se desestabilizou completamente, pegou uma garrafa, sei lá, teve uma reação completamente fora do padrão. A gente não tá dizendo que todos nós não estejamos sujeitos a sermos mobilizados por situações impactantes da vida. Mas o que a gente está falando é de um estado basal, né, onde aquela pessoa, diante de pequenas contingências, um trânsito, uma cortada no trânsito, vai ficar extremamente desequilibrada emocionalmente. Quer dizer, a pessoa é mais instável, né? No final das contas, instável. No final das contas, aquele que pontua alto em neuroticismo, ele é mais instável emocionalmente. Sabe aquela pessoa que de vez em quando, sei lá, todo mundo conhece uma pessoa assim, né? Que falam assim, cara, fulano é tão calmo, para ele ter se estressado é porque fizeram muita coisa com ele. Esse cara tem uma configuração de fábrica de neuroticismo lá embaixo. Por outro lado, vai ter aquela pessoa que assim, porra, todo mundo sabe que aquele cara é pavio curtíssimo. Se tu der um peteleco nele, ele vai te dar um soco na cara e vai te mandar pros... Vai mandar você ir embora ver Deus. Ou sei lá. Ele vai se estressar muito. O cara vai se estressar. Ele sai do estado homeostático dele mais facilmente. Exato. Muito fácil. O organismo dele é muito mais mobilizável pelos estímulos. Exato. E é importante ressaltar que depende, gente, da combinação com os outros fatores, tá? Porque aí depois, quando vocês forem ver com agradabilidade... Enfim, eu vou deixar pra falar depois. Mas, assim... É bom nesse momento que a gente tá falando do assunto pela primeira vez, frisar o seguinte. No modelo do Big Five, que é outro nome dos 5 grandes fatores da personalidade, as dimensões que a gente está falando, comentando aqui, elas são independentes. Exato. Então, assim, você pode ter... O nível de uma não interfere no nível de outra. Agora... O que isso significa? Que não há correlação. Que não há correlação. Há tanto pessoas que pontuam muito alto em neuroticismo, que são muito extrovertidas, e pessoas que pontuam muito baixo em neuroticismo, que são muito extrovertidas, assim como assim como vice-versa, né? Não é que os dois andam na mesma direção, tipo, fulano fuma mais, então fulano é menos atlético. No caso da personalidade, não, elas são independentes. São independentes. Essa mistura no cotidiano que a Sally tá falando, a gente pode falar um pouco melhor, talvez no final, mais pro final ou em outro episódio. Porque senão fica muito embolado para quem nunca ouviu falar, né? A gente tá falando que é independente, daqui a pouco tá falando que tudo se mistura. Mas acho que vai ficar mais claro depois.
O neuroticismo, então, ele tem a ver com tudo isso que a gente está falando, que pode ser resumido como instabilidade emocional. Pessoas com maior neuroticismo são mais instáveis. Você quer falar mais alguma coisa sobre neuroticismo ou vamos pro próximo? Podemos ir pro próximo. Sempre tem mais alguma coisa para falar, né? Mas... sempre tem. O neuroticismo não. Então a gente pode falar como próximo fator, o quê? Escolhe você aí, qual o próximo? Pode ser uma habilidade? Amabilidade. Como você descreveria amabilidade? Amabilidade, vários autores falam em agradabilidade, né? Dá para falar várias coisas, mas assim, o primeiro que me vem à mente é a empatia, você pensar no outro. Você... E aí vai englobar uma série de outros comportamentos, como a gentileza, né, comportamentos pró-sociais, que, nesse sentido, não tô falando de social no sentido da extroversão, mas pró-sociais, assim, o altruísmo, a cooperação, você se preocupar mesmo com os outros. É meio que o nome da dimensão já diz, né? Que é a agradabilidade. É meio que uma pessoa agradável, né? É o estereótipo de uma pessoa agradável. Ela é empática, ela é suave, ela é prestativa, ela coopera, ela se importa com os outros. É isso, né? Eu ia falar uma coisa do neuroticismo, me perdoa, não fica bravo. Mas para concluir, que eu tinha esquecido e agora voltou. Que a gente tende a achar que é ruim, né? É muito ruim experimentar emoções negativas, ter medo, ter ansiedade e tal. Mas uma pessoa que não tem neuroticismo nenhum, quer dizer, não tem neuroticismo nenhum, que pontue muito baixo, muito baixo. Ela vai ter esse otimismo exagerado. É muito pouco estressável, né? É muito pouco estressável. Isso é muito positivo até um certo limite, né? Eu me lembrei daquela condição da analgesia crônica, que são indivíduos que não sentem dor. E esses indivíduos tendem a morrer cedo, inclusive, porque a dor é um sinal para você se proteger daquela parte do corpo que tá doendo e buscar ajuda, buscar um tratamento e tal. Se você não tem dor nenhuma, você continua fazendo e se põe em risco, né? No caso do neuroticismo, você ter um certo nível de ansiedade ou de medo, de preocupação, é importante, né? Pra você... Claro que quando esse nível extrapola e é muito exacerbado, vai comprometer uma série de coisas, de questões, e pode trazer consequências para sua saúde mental, inclusive. Tanto é que eu falei que é um fator de risco para depressão. Mas uma certa dose de ansiedade, de medo, se relaciona até a você ter uma postura de precaução diante de situações perigosas, né? Pensa naquele bobo alegre que não se preocupa com nada, que não fica ansioso com nada, que não se desestabiliza com nada. Isso também pode ser muito perigoso, né? Só isso. A pessoa não pode ser uma mosca morta, né? Isso são comportamentos que são importantes até para nossa sobrevivência num âmbito mais macroevolutivo, mas no nosso dia a dia também, né? Como sinalização de, opa, aqui eu tô sendo inconveniente, então, assim, um certo nível de... Pessoas, aliás, eu até li nesse mesmo livro que pessoas que pontuam mais alto em neuroticismo são mais sensíveis a expressões faciais dos seus interlocutores quando são expressão de raiva. Isso. Porque elas têm o sistema perceptivo calibrado para procurar sinais de ameaça o tempo todo. Exatamente. E aí, quanto maior. E aí, assim, o problema é. Você pode estar com o neuroticismo bem calibrado, então você vai ser uma pessoa com bom senso, digamos assim, você vai ser preocupado o suficiente para notar que a audiência, que você está sendo inadequado com a sua audiência, e que ela está demonstrando isso silenciosamente, através de uma expressão facial, um tom de voz. Agora, uma pessoa que é muito alta em neuroticismo, ela vai errar o alvo. Então, vai ter muita situação em que a pessoa simplesmente está com a cara neutra, assim, está com poker face, ela vai falar, porra, tu tá me olhando com essa cara por quê, hein? Sim. Aí eu falo assim, mano, mas eu não tô com cara nenhuma, eu só tô te olhando. Vai ter vários falsos alarmes, né? Mas essa pessoa, como ela é muito preocupada, ela vai estar suscetível a vários falsos positivos de ameaça. Uma expressão facial, um barulho. Ela vai ouvir um barulho e ela já vai ficar, ai meu Deus, estão entrando aqui na minha casa e vão roubar tudo e vão me matar e não sei o quê.
Mano, Ou calma, tem suspeita de barulho. traição, vai ser mais desconfiada. Meu marido tá me traindo, qualquer coisinha, né? É a pessoa com o pé atrás o tempo todo e acha que ela vai ser traída, que vão passar perna e não sei o quê. Então, assim, aí você vê, né? Só para mais uma vez pontuar essa coisa de que não necessariamente tem uma dimensão que é boa e que é uma ruim, em nenhuma dimensão. Exato. Ó, pensa só, se você vive num lugar mega perigoso em que as pessoas vivem se passando para trás e que é mega perigoso, mega violento, quer dizer. Bom, eu acho que é muito positivo você ter autoneuroticismo, porque você realmente pode ser passado para trás, você realmente pode ser enganado, você realmente pode ser vítima de violência. Então, meio que se você tiver um neuroticismo médio para baixo, cara, aí você não vai estar suscetível a falsos positivos, mas falsos negativos. Então, vão estar te passando para trás, ó, e tu não vai estar nem notando. Tu vai ser o otário do rolê, entendeu? Então, isso é um problema também. Então, tudo depende do quanto a sua característica está calibrada com as demandas que o ambiente impõe sobre você. Por isso que a gente está falando que, em si mesmo, o nível de personalidade ele não é bom nem ruim. Nem bom nem ruim no sentido de estar mais adaptado ao ambiente. É claro que ter autoneuroticismo é ruimzão, né? Se ficar uma pessoa estressadona. Cara, mas tem ambientes em que você se beneficia sendo muito estressado e você se ferra sendo pouco estressado. Então é desse ponto de vista que a gente está falando. E todo traço tem a sua função, né? Tem a sua função, exatamente. A pessoa tem que ser minimamente preocupada, né? Se ela, zero preocupado. Pô, primeiro que se a pessoa for zero preocupada, tem algum problema. Essa pessoa tem algum transtorno, senão não é possível. Pontue muito baixo em neuroticismo me lembrou daquela fábula da formiga e da cigarra. Não sei se você conhece. Conheço, mas não lembro o que tem a ver com neuroticismo, não. A formiga estava trabalhando, se precavendo para o inverno rigoroso que viria e a cigarra não parava de cantar. Fábula do Esopo. Aham. E aí, quando chegou de fato o inverno, a formiga estava precavida e tinha se organizado, se preparado para aquela situação, e a cigarra que estava cantando o tempo inteiro e se divertindo, ficou completamente perdida e sem nenhum tipo de recurso para enfrentar o inverno. Então, no caso, a cigarra seria um indivíduo com baixo neuroticismo, que não se preocupa com nada, né? Assim. Não se preocupa com nada, a pessoa vive no admirável mundo de Jigglypuff. Yupi! Tá o tempo todo como se não houvessem problemas. Exato. Essa pessoa também tem. Essa pessoa também, ela como é que eu posso dizer? Tipo assim, pode parecer que a gente está se contradizendo em relação a o nível em si da dimensão importar ou não. Mas o que a gente está querendo dizer é que numa maioria na maior parte dos ambientes, na maior parte das configurações possíveis de ambiente, ter níveis absurdamente baixos, incrivelmente baixos de neuroticismo não vai encaixar. Por quê? Porque todo o ambiente, por mais pacífico e ok que seja, cara, vai ter problemas e você vai ter que resolver esses problemas. Se você é uma pessoa zero preocupada ou muito pouco preocupada com tudo, você não vai ser hábil o suficiente para resolver esses problemas. Então você vai se ferrar. Não é que, não, a gente está se contradizendo porque aí nesse caso, então, o nível em si do neuroticismo muito baixo é ruim. Não. É porque é muito difícil você ter um ambiente em que níveis baixíssimos de neuroticismo vão compensar. Essa pessoa vai provavelmente ter problemas. Mal comparando, assim, só para dar um exemplo, para ilustrar, qualquer coisa, assim, por exemplo, comer. Se você não comer nada é ruim, mas se você se empanturrar, exato, você vai também passar mal. Exatamente. Ou beber água. Beber água é ótimo. Mas se você tomar 10 litros de água por dia, você não vai nem... pode explodir tuas células de tanto líquido, né? Exatamente. Ou dormir. Dormir é fundamental para nossa saúde mental, pra gente consolidar as memórias e tudo mais. Mas se você passar o dia inteiro dormindo, é um sinal de alguma coisa que não tá indo muito bem, ou no seu metabolismo, ou um quadro depressivo, e por aí vai. Né? Então, qualquer coisa, até o amor, né? Você ama as pessoas próximas, o amor constrói, mas se você também vive
em função daquela relação, você cria uma relação de dependência ou de codependência, e aí até mistura outras coisas, aí você não tem uma vida própria, você não tem a sua individualidade, depois se acontece alguma coisa na relação. Enfim, o que eu quero dizer acho que deu pra entender, né? No Sim, caso da personalidade, qualquer traço tem os seus limites, né? A partir dos quais eles podem se tornar contraproducentes, desadaptativos, disfuncionais ou gerar problemas psicológicos para a pessoa, seja por sim, escassez ou seja por excesso, né? isso. Mas vamos voltar então para a agradabilidade que a gente estava Na verdade, falando, a né? gente estava falando de agradabilidade, tinha até esquecido já. A amabilidade, que é o É, quanto você se importa com os outros, o quanto você é cooperativo, o quanto você é, é gentil também, e que também é um traço que se separa em duas subcategorias, né? Que, se eu não me engano, é a compaixão e a polidez, né? Você ser respeitoso, você ser cordial. é. É Então, compaixão, não lembrava que era compaixão, não, mas acho que é isso mesmo. É isso mesmo. e É, aí a compaixão vai englobar toda essa parte, né? Que envolve a empatia, a sim, capacidade de você sentir pelo outro, é, perceber que o outro pode estar sentindo diferente de você, e aí exato. dosar o seu comportamento, porque não necessariamente aquilo que você quer é o que o outro quer, né? Você ter essa sensibilidade ao outro. E a polidez envolve esse outro aspecto, né? Do respeito, do limite. Meu espaço termina onde começa o do outro. É uma pessoa sensível em relação a o espaço interpessoal e as emoções alheias, né? Então, é uma pessoa sensível a isso, a alta em agradabilidade. Tem, você falou, acho que de empatia em algum momento aí. Empatia, né, que é uma palavra que está na boca do povo, todo mundo fala de empatia. Empatia é uma característica que tem tudo a ver com isso. Exato. E a gente tem uma série de condições psicopatológicas que ilustram muito bem a importância das características englobadas por essa dimensão. Então, por exemplo, o clássico exemplo, né, o psicopata. O psicopata, ele tem um quadro, né, um transtorno de personalidade que é caracterizado justamente claro que é caracterizado por um milhão de coisas, mas dentre essas coisas, a dificuldade de ter empatia. Então, a dificuldade de se colocar no lugar do outro de maneira emocionalmente importante, assim. Você pode até entender como a outra pessoa funciona, mas é um entendimento muito racionalizado. Então, é uma pessoa que, por causa disso, ela acaba sendo. Ela acaba virando uma predadora social, né? No caso da psicopatia. Mas você tem outras características que não tem nada a ver com predação social, mas que também gera prejuízos. Por exemplo, o autismo. O autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento. Dentre as características desse transtorno, você tem vários problemas, não vou entrar muito aqui, mas o autismo ele é caracterizado por um neurodesenvolvimento específico em que certas capacidades não são desenvolvidas no mesmo nível que a população em geral. Uma delas é a empatia. Então, os autistas eles têm problema numa coisa chamada teoria da mente, que é uma coisa que tem a ver com essas características que você falou. Se colocar no lugar do outro, saber o que é apropriado, o que não é, ter compaixão. Então, assim, digamos assim, a cognição social do autista ela é meio descalibrada em vários aspectos em relação ao que seria esperado. Então, se colocar no lugar do outro em certas situações é difícil. Quanto mais grave o caso, maior essa dificuldade. E etc. Por isso que pessoas autistas geralmente pontuam baixo em agradabilidade, porque tem dificuldade com todo esse conjunto de habilidades e características aí. Sabe, eu me lembrei enquanto você falou, né, que você falou da psicopatia, do autismo, do Simon Baron Cohen, Uhum. que ele fala Deu uma sobre. entrevista recente, inclusive, no programa do Jordan Peterson. Ah, Estava é? ouvindo ontem, Ele estava falando sobre a diferença
de empatizar e mentalizar, que ambos têm a ver com essa capacidade de entender o outro. Mas o autista tem uma maior dificuldade de mentalizar, mentalizing, né, em inglês. Que aí é o aspecto de compreender a representação mental do outro, mas não de empatizar, que é sentir pelo outro. Ou seja, o autista tenderia a falar, por exemplo, caramba, não se passou pela minha cabeça que essa pessoa pudesse ficar chateada por não ter vislumbrado aquele cenário mental, mas uma vez que alguém diga pra aí ele sente pelo outro e fala, caramba, sinto muito. Isso. Já o psicopata é o contrário. Ele é capaz de mentalizar, ou seja, ele compreende bem que o outro não vai gostar daquilo, ele compreende bem. Ele tem um entendimento intelectual daquilo, né? Ele tem um entendimento intelectual da representação mental alheia, de que não é a mesma que a dele, mas é racional. E não entra o sentimento de se compadecer, de sofrer pela dor do outro, né? Não tem aquele momento que cai a ficha e ele pensa assim, caramba, cara, agora eu entendi, pô, desculpa, eu não queria te magoar. Não, pra ele é meio assim, tá, mas, tipo, mesmo que ele entenda por A mais B, ele não consegue sentir aquela coisa. Então ele tem uma dificuldade muito mais complexa de se colocar de fato no lugar alheio, porque nem que ele nem compreendendo intelectualmente ele consegue sentir a coisa. O que não acontece no autismo. É uma distinção interessante, né? É claro que também tem algumas situações em que se você não compreende, você não sente, né? Então, dependendo da situação, o autista ele vai soar insensível por causa disso. Ele não vai conseguir ter uma percepção social fina, porque, enfim, vai faltar uma coisa ou outra. Ou ele não vai sentir porque ele não compreende, ou aquilo não vai fazer sentido, mas é diferente do caso da psicopatia, de fato. E lembrando que, assim, a gente tá falando de agradabilidade, aí vai ter, assim como na extroversão, tem a introversão, né? O seu oposto. A agradabilidade seria naturalmente desagradabilidade, assim, ou muitos autores falam em antagonismo, né? O outro extremo seria se a pessoa que pontua alto em amabilidade é aquela que é empática, que se preocupa com o outro, que é gentil, que tem comportamentos pró-sociais, no outro extremo seria aquele que tem comportamentos antissociais, como no caso da psicopatia, mas deixando a psicopatia um pouquinho de lado, que é um extremo, né? A gente pode até depois, num outro episódio, falar mais especificamente disso, mas assim, uma pessoa com agradabilidade ou amabilidade muito baixa é aquela pessoa que tá sempre em conflito, que é sempre desagradável, que alguns chamam de antagonismo, né? Que tá sempre criando uma treta, que tá sempre arrumando uma confusão, que não perde uma oportunidade de fazer um comportamento pra diminuir o outro, pra pisar no outro, enfim. Então, seria essa tendência, né, oposta. Sim. A pessoa mesquinha também, né, que não é altruísta, não é cooperativa. Sim. Acho que a gente pode ir pra outra, né? Você quer falar mais? Vamos pra outra. Fala aí você. Quais são os que... Vamos pro abertura, que é o primeiro que eu pensei. Faltam 2, né? Então, a dimensão da abertura... Bom, primeiro, o que caracteriza essa dimensão? A abertura é uma dimensão dos 5 grandes fatores que tem a ver com pessoas que são abertas a novas experiências, seja no sentido estético, sensorial ou no sentido intelectual. O que isso significa? Você pode ser uma pessoa que gosta muito de aprender novas ideias, novas coisas, novas informações. E você também pode ser uma pessoa que gosta de ter novas experiências. Por exemplo, viajar. Você gosta muito de viajar. Conhecer lugares novos e etc. Essas 2 características têm a ver com abertura. E elas são independentes. Você pode ser uma pessoa que gosta mais de prefere uma coisa a outra, ou as 2 ao mesmo tempo. Se você for alto, né, em abertura. E pessoas muito abertas, geralmente são aquelas pessoas que
são muito criativas, muito imaginativas, elas gostam de aprender coisas novas, geralmente são pessoas mais inteligentes mesmo, tem uma correlação positiva entre abertura e inteligência. Então, quanto mais abertura, maior a inteligência também, verificada através de testes de QI. Talvez a dimensão da personalidade mais relacionada, né, à inteligência. Isso, mais relacionada. É a que está mais relacionada à inteligência, sim. Então tem a ver com isso. Como exemplo, assim, de grupos de pessoas que a gente facilmente identifica como grupo de pessoas, grupos altos em abertura. Artistas, por exemplo. Artistas, claramente, né, o estereótipo da pessoa aberta. Eles são criativos, eles são imaginativos, eles gostam de ter experiências sensoriais ou intelectuais, ou os dois. Eles são criativos, às vezes, a ponto de desafiarem regras, regras não no sentido de risco da extroversão, mas regras no sentido de inovar coisas, né? Tipo, um artista que cria um novo estilo literário, por exemplo. Um pintor tipo Picasso, que criou o cubismo. Assim como outros artistas, o cara com certeza é muito aberto a novas experiências e tal. Então, esse é o perfil de uma pessoa cada vez mais alta em abertura. A pessoa baixa em abertura é o oposto disso tudo. É uma pessoa mais convencional, mais tradicional. Eu acho que a gente poderia, um exemplo concreto assim, que a gente poderia citar... Mais previsível até, eu diria, né? Eu não tinha pensado nisso não, mas pode ser que sim, faz sentido. Menos criativa, assim, né? Isso, menos criativa. A pessoa, quando ela é muito criativa, ela te surpreende. Até numa conversa, não tô nem dizendo necessariamente numa obra de arte ou numa coisa assim, muito fora, mas no cotidiano mesmo, ela te surpreende com pensamentos interessantes, né? Assim, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, né? Aquele tipo de coisa. É isso que eu ia falar, sim. No cotidiano, assim, para pensar em abertura alto ou baixo, a gente não precisa falar de grupos muito estereotipados como artistas. Basta você pensar no cotidiano. Pelo papo das pessoas, você consegue inferir mais ou menos se essa pessoa é mais ou menos aberta. Por exemplo, exato. Um indivíduo que só fala de fofoca da vizinhança. Essa é uma pessoa altamente convencional. Ela provavelmente não é muito alta em abertura. Agora, imagina que você está interagindo com uma pessoa que puxa papos muito rebuscados ou... Que te surpreendem, né? Coisas surpreendentes que te levam a falar o que você falou agora. Nossa, mas que interessante, nunca tinha pensado nisso. Você provavelmente não responderia isso para uma pessoa muito convencional, muito baixa em abertura. Exatamente. A abertura está muito relacionada a isso, né? A criatividade, a sair do lugar comum. Isso. A inovação, a originalidade, originalidade, inovação. Além dos artistas, tem no empreendedorismo também. Também, sim. Pessoas empreendedoras costumam pontuar. No cotidiano, eu falei de artista, né? Citei o Picasso, empreendedor, sei lá, você pensa aí em vários, mas eu acabei de pensar no outro exemplo. Artesanato. Uma pessoa que faz artesanato, ela não é uma grande artista necessariamente, mas ela está exercendo a imaginação e a criatividade dela para fazer uma coisa que é bem cotidiana. Tipo, você faz uns artesanatos ali em casa, vende. São pessoas mais imaginativas, né? Mais imaginativo, sim. Ela está aplicando essa dimensão, ela está aplicando essa abertura num contexto menos glamuroso, digamos assim, mas ainda assim ela é uma pessoa criativa, aberta, interessante, sim. São pessoas também interessadas em aprender, né? Interessadas em aprender. Daí a relação com inteligência. E com a curiosidade, né? Com inteligência, curiosidade, abertura, como o próprio nome diz, né? Para se aprender. Se você não quer aprender nada, você é mais fechado, né? Aquela pessoa que é a dona da verdade, né? Assim, não tá interessada em ouvir novos pontos de vista, novas opiniões, novos olhares. Novos olhares para a vida mesmo, assim, sei lá, qualquer coisa. A pessoa aberta, ela, mesmo que ela não concorde, ela vai querer entender, né? Por que o outro pensa assim, enfim, vai ser mais curiosa. Eu me lembrei daquele conceito necessidade de cognição. No início, a gente começou pela extroversão, né? Falando de bateria social e tal. Digamos que fazendo
trazendo uma expressão análoga que eu acabei de inventar, uma espécie de bateria intelectual, assim, a pessoa Pensei exatamente nessa expressão, sim. ela, assim como o extrovertido, ele não vai ficar cansado diante de desconhecidos e de conversas longas que durem muito tempo e etc, e não vai ficar exaurido, pelo contrário, vai ficar energizado. A pessoa que pontua alto em necessidade de cognição, ela não vai ficar cansada aprendendo coisas complexas, ela vai ficar estimulada, ela vai ficar. Isso. Claro que todos nós temos o nosso limite, tá, gente? Não tô dizendo Sim, aqui claro. que, vou ler 4 horas Tolstói e não vou ficar cansada. Não é isso. Assim, nossa, poxa, hoje eu já terminei meu 4º livro. Não é isso. Calma, bitch. Todo mundo se cansa, assim, Bitch, please. mas assim como um atleta não vai se satisfazer, digamos assim, com uma andadinha de 1 quilômetro e Sim. vai querer correr 5, 10, 15, 20 quilômetros, ou pedalar, ou nadar, enfim, ou lutar, uma pessoa que gosta de esporte de combate, não vai se satisfazer sentada o dia inteiro no sofá vendo TV. Naturalmente, ela quer fazer esporte porque ela é atlética. A pessoa com necessidade de cognição também, ela não consegue ficar sentada sem fazer nada, né? Uhum. Ela tá sempre querendo ler alguma coisa, estudar, aprender coisas novas, porque é quase que uma imposição do modo de funcionamento natural Sim. dela, né? Sim. Então, são pessoas muito curiosas e muito necessitadas de aprendizagem, de cognição, de ideias complexas, de saírem da sua zona de conforto cognitiva, né? Isso. Sabe o que eu lembrei agora? Tem uma cena no aquele filme do Sherlock Holmes, aquela nova versão que saiu no cinema há uns anos, há bastante tempo atrás, mas é a mais recente no cinema, do Robert Downey Jr. Sei. E aí o Jude Law é o Watson. E aí logo no início do filme, ele chega pra visitar o Sherlock Holmes, aí o Sherlock Holmes tá num quarto escuro, trancado, fazendo experimentos e criando um monte de coisas bizarras com silenciador. Ele tá criando um protótipo de um silenciador de arma. Aí o Watson entra no quarto e fala assim: Sherlock, que bagunça é essa? Que merda é essa? Aí o Sherlock Holmes ele tá meio fissurado no negócio e ele começa a falar hiperfocadão. E aí tem uma hora que ele fala assim, ele com o cabelo todo em pé, ele começa a falar assim: trabalho, a minha mente se rebela contra a estagnação. Cara, é o estereótipo de uma pessoa que tem esse perfil que você falou, né? Ele quer exercitar a cognição dele o tempo todo. E diante de um cenário que é uma pasmaceira intelectual, ele se sente entediado. Então ele fica trancado no quarto tentando dar movimento a essa. Dar vazão a essa ânsia dele. Sim. É um exemplo bom para entender, claro, um exemplo caricato, né? Personagem, mas para entender como é que funciona esse negócio da necessidade de cognição. Exatamente. A pessoa, quando ela é naturalmente esportiva, ela fica muito tempo parada, ela sente falta. Uma pessoa que é naturalmente curiosa e gosta de aprender, se ela fica muito tempo sem ler, sem pensar em nada, ela, né, sente falta. Uma pessoa Sim. naturalmente extrovertida, se ela fica muito tempo sozinha, e por aí vai, né? De acordo com a natureza de cada um, certas coisas vão ser altamente estimulantes ou broxantes, né? Sim. E para que ninguém pense que a abertura só tem um lado bom, né, como em toda característica a gente está frisando, às vezes uma abertura, quando muito excessiva, quando muito no extremo, pode levar até a delírios, né? Assim, a se relacionar, por exemplo, até com questões, transtornos de personalidade esquizotípica, ou com a própria esquizofrenia, ou você Isso. não ter uma espécie de freio inibitório por você ser justamente muito criativo e ter essa capacidade associativa muito rica, né? Devido à criatividade, devido à curiosidade, etc. Se isso não tem limite também, você vai ligar microfone com papel higiênico, com Japão, sei lá o quê, e vai inventar relações em coisas que não tenham relações, uma relação completamente estapafúrdia e que possa se configurar como um delírio, no caso, né? Então, Isso. assim, você tem uma abertura exageradamente aberta, um pleonasmo, eu sei, também pode levar
há uma incapacidade de frear estímulos que não sejam pertinentes dentro de um determinado contexto, né? E associar Sim. coisas que não tenham pé nem cabeça. É. Então, não à toa a gente vê também muitos casos de psicopatologia e genialidade, criatividade artística, né? Porque tem aí uma Sim. zona de interseção onde uma alta abertura também possa levar a esse tipo de quadro que eu descrevi. Então, três coisas que eu quero comentar. A primeira delas, eu não sei se eu vou lembrar das três até o final dessa minha fala, mas a primeira delas é um negócio que eu até falei numa aula que tu tava, e aí eu lembro que tu ficou rindo, que eu pensei na hora, assim, aí pô, esse é um bom exemplo mesmo pra falar disso. Eu falei assim, cara, não adianta você querer dizer que você é muito original, disruptivo, aberto e tal, se você chegar com a excelente e muito original ideia de porra, você criou um carro revolucionário. Esse carro tem as rodas quadradas. Cara, isso não é uma. Assim, pô, desculpa, mas você não é nem. Assim, se você cria um carro desse, você não é inteligente. Você é só doidinho. Então é uma pessoa que é aberta? Você pode dizer que isso é abertura. Mas não necessariamente é um tipo de abertura que você classificaria como. Sei lá, abertura de um gênio. Agora, o outro ponto. Depende da adequação, né? Assim. Isso, exatamente. Não é uma abertura que tem resultados adequados. É como o E aí senso de humor. Você pode ter um senso de humor refinado, é maravilhoso, mas se fica aquela piadinha nada a ver, né, no contexto e você tal. pode ser só bobo Você pode ser também. só bobo. É um cara bobão assim, é tudo que você fala, o cara, não sei o quê. Pô, cara, esse cara é só chatão, assim, ele não é bomba, né? Ele é chato. Exatamente. A segunda coisa que eu ia falar é. O que eu ia falar? Ah, tá. Vou me reservar o direito de ser um pouco chato com as palavras, só pra gente ressaltar pro público, especialmente quem não tem muita familiaridade com o assunto. Então, não é que ter alta abertura leve a transtornos ou leve a delírios e tal. A gente às vezes até fala com uma linguagem que sugira uma relação meio causal, né? De uma coisa leva a outra. Mas não é isso. A questão é, pessoas que têm esse perfil que a gente estava falando antes, que são curiosas, originais, imaginativas, elas tendem a ter um modo de funcionamento que é o modo de funcionamento da alta abertura. Elas são abertas a novas experiências e abertas intelectualmente. Só que pessoas que têm um modo de funcionamento delirante, elas também têm uma alta abertura. Só que no caso dessas pessoas, a alta abertura delas não está relacionada a algo que é adequado e funcional. Por quê? Porque elas têm uma psicopatologia. Então, olha, é só você imaginar o seguinte. Imagina que a gente está fazendo um teste de criatividade com pessoas. Vou me reservar o direito de ser meio chato com as palavras agora, que eu acho importante a gente fazer essa diferenciação para o público. A gente, quando está falando de personalidade, várias vezes a gente emprega palavras que sugerem que a personalidade causa determinada coisa. Por exemplo, a maior abertura pode causar ou pode levar a esquizofrenia, digamos assim, ou algum tipo de sintoma mais delirante. Não é exatamente isso. Na verdade, o que acontece é pessoas que têm aquele perfil que a gente estava falando antes, que são originais, imaginativas, disruptivas e curiosas, inteligentes, elas tendem a ter alta abertura. Pessoas que são delirantes, que têm geralmente uma psicopatologia, como esquizofrenia, também tendem a ter altas em abertura. Só que tem algumas observações, tem algumas diferenças que são úteis da gente fazer. Da onde que vem essa relação em que as duas são altas em abertura? Vamos imaginar que a gente aplica um teste de criatividade na população em geral para pessoas que são altas e baixas em abertura e para pessoas que têm e que não têm esquizofrenia. O teste, a escala que vai medir a abertura, ela é uma escala que vai ter itens que vão perguntar assim, o quanto você se descreve como uma pessoa imaginativa, aí tá lá, de 0 a 10. O quanto você se descreve como uma pessoa curiosa, tá lá, de 0 a 10. O quanto você, sei lá, vamos imaginar um item que diga
o quanto você tem ideias muito diferentes da média, de 0 a 10. Uma pessoa que é só alta em abertura, que é curiosa e original, ela vai responder, ela vai tender a responder alto que ela concorda com essas afirmativas que eu acabei de fazer. Uma pessoa que ela é delirante, ela também vai. Por quê? Porque essa pessoa vai ter ideias inusitadas. Mas repare que as ideias inusitadas da pessoa que é delirante vão ser ideias que são daquele tipo, do exemplo que eu dei. A pessoa que cria um carro com roda quadrada. A pessoa que faz uma conexão entre... O exemplo clássico, né, do John Nash, que é aquele matemático do Uma Mente Brilhante. O John Nash lia os jornais e ele achava que tinham mensagens criptografadas de alienígenas para ele ali. Então ele via um certo padrão, que só ele reconhecia, nas letras dos jornais, e ele achava que eram mensagens alienígenas. Para você fazer essa conexão, você precisa não apenas ser muito criativo, você precisa ter um mau funcionamento do sistema que leva uma pessoa a ser criativa. Entende? Porque ele está sendo original também, quando ele propõe essas ideias que são delirantes. Ele está sendo original. Porque o que é originalidade? É você ser diferentão. Uma pessoa que está delirando é diferentona? Sim. Só que muitas vezes não. O que caracteriza o delírio, por esse ponto de vista que eu estou falando aqui, é você estabelecer conexões que são originais, são diferentonas, mas elas só fazem sentido para você. Elas não têm um sentido publicamente verificável. Uma pessoa que é só aberta a novas experiências, sim. Então, uma pessoa, sei lá, o Einstein criou a teoria da relatividade. O Einstein não estava delirando. É uma teoria que é demonstrável matematicamente, tem evidências empíricas, etc, etc. Então, é uma abertura no sentido funcional da coisa. A abertura delirante, não. Tem uma frase do Richard Dawkins que eu sempre penso nessa frase quando a gente está falando sobre o assunto abertura. Que ele fala assim, é muito bom a gente manter a cabeça aberta, né, para novas ideias. Só que tem gente que abre tanta cabeça que o cérebro pula para fora. A pessoa que é muito alta em abertura, nesse sentido disfuncional que a gente está falando, ela é meio assim. Ela é tão, mas tão aberta, e aí eu já não estou falando só da pessoa delirante. A pessoa que é muito, muito, muito aberta, ela pode ser tão aberta a novas experiências e ideias que ela perde quase totalmente os critérios que ela tem que usar para avaliar se uma ideia realmente é boa ou não. Então, ela é aberta? É. Mas ela tem capacidade de avaliar quais dessas ideias são realmente boas ideias? Não. Ela tem pouca capacidade de avaliar. Então, você tem esses dois casos. A pessoa que é muito aberta, mas ela tem a capacidade de avaliar, mas a pessoa que é tão aberta, que aí, meu amigo, ela está com a cabeça totalmente aberta e o cérebro já pulou para fora junto. Então, ela perde essa capacidade de crítica real. Sim. Então, de novo, esse é mais um exemplo mostrando que as dimensões, o nível da dimensão da personalidade, dessa vez a abertura, em si, ele não é funcional necessariamente. Ele depende do contexto. E ele depende... aqui eu estou dando um exemplo de como que a maior abertura, né, a abertura explodindo o termômetro de abertura, ela acaba, independente do ambiente, ela acaba tendo um caráter meio assim... Inconveniente até, dependendo. De raciocínio crítico, sim. É o cara que vai fazer a piadinha no enterro, né, assim, que não vai ter filtros, né? Não vai ter filtros. Isso. Aí pensando assim, ó, vamos trazer só rapidinho, só mais esse exemplo. O contexto, ó. Se você vive numa comunidade de pessoas que aderem a algum tipo dessas religiões de nova era, tipo o acampamento do Osho, entendeu? Cara, uma pessoa altíssima em abertura, ela vai fazer maior sucesso ali. O cara é o doidinho do rolê que fica fazendo conexão entre alienígenas, espíritos e projeção astral e... Lendo sinais criptografados. Lendo mão e falando que todos nós viemos, que o nosso espírito veio de alienígenas do cinturão de Orion
e não sei o quê, e ao mesmo tempo ele vai fazer uma conexão com o espiritismo kardecista. Esse cara, essa pessoa provavelmente está explodindo os termômetros de abertura, um cara muito aberto. Olha quanta conexão ele fez entre tantos assuntos diferentões. Porra, mas esse cara... Mano, assim... É zero convencional, mas também é zero... É zero convencional, mas o cara já abriu, assim, o cérebro dele já foi com Deus. Ele já abriu a cabeça de forma que o raciocínio crítico já foi embora há muito tempo. Ele só está sendo original. Só que num local como esse que eu tô falando, essa pessoa vai gozar de muito prestígio. Porque ali naquele ambiente é reforçado justamente a falta de convencionalismo. Agora, aí a diferença, né? Se você é uma pessoa... Imagina só um cara muito disruptivo e original na Idade Média, em que você tem que demonstrar uma certa conformidade com a doutrina católica. Esse cara vai ter problemas. Sim. Imagina uma pessoa alta em abertura numa tribo, onde a tradição é muito importante. A abertura a novas experiências não é um capital social muito valioso, em geral, em sociedades tradicionais. Exato. Esteja eu falando do passado, Idade Média, na Europa, esteja eu falando de uma tribo... Ou de um Estado totalitário também. Estado totalitário, exato. Pelo contrário, um Estado totalitário vai inibir a criatividade, né? É convencionalismo total, exatamente. Convencionalismo total, porque você tem que se conformar ao sistema, né? Uma pessoa que é muito aberta, por definição, ela vai questionar o sistema. Ela vai querer ser original, fazer diferente. Geralmente os artistas são expatriados, né? Sei lá, enfim. Sim. Em ditaduras e tudo mais, né? A não ser que você seja um artista que trabalha para o sistema, né? Aí, sim. Mas eu tava pensando também num outro exemplo esdrúxulo, que é, assim, o cara pode ser super habilidoso jogando bola, né? Eu adoro futebol. Mas se ele começar a pegar a bola e dar cambalhota, tá totalmente fora. Você vê um jogador como o Neymar, como o Messi, quem gosta de futebol, quem aprecia futebol, fica encantada, né, com o talento desses caras pra driblar, o corpo, o chute, a finesse e tal. Agora, se ele pegar a bola e começar a dar cambalhota, sai completamente do objetivo do jogo, né? Você pega e fala assim, pô, o Messi é muito original, o cara, sei lá, o cara faz uns dribles sinistros lá. Aí fala assim, porra, eu vou ser original também, eu acho que eu vou inventar o gol de bunda. Mano, provavelmente você não vai conseguir fazer um gol de bunda. Primeiro que vão tomar bolas de você, né? Assim. Como é que tu vai conduzir a bola de bunda até o gol? Não... É original? Porra, pra caralho. Imagina só, tu entrar no estádio, Fluminense e Flamengo, Fla-Flu. Aí do nada tu olha pro campo e tu fala assim, caraca, é um pássaro, é um avião? Não, é um cara tentando fazer um drible de bunda. Jogando deitado no chão. Mas o cara é doidinho, entendeu? Exatamente. É original, mas é doidinho. Então esses exemplos que a gente tá dando são caricaturais e são de fato engraçados. Pelo menos eu acho engraçado. Mas é para mostrar também a importância de haver uma interação do comportamento com o contexto, né? O senso de humor também, ele é muito sedutor e carismático quando pertinente. Agora, aquele cara que fica o tempo inteiro fazendo piada à torta e à direito se torna o chato inconveniente. Então, a gente não pode isolar um comportamento do ambiente, do outro, né? Da interação com o outro. Acho que a gente pode partir para o último, né? Que ficou faltando para a gente terminar, que é a conscienciosidade. E aí, Felipe? Então, conscienciosidade. Sendo curto e grosso, conscienciosidade é uma dimensão que, como eu acho que essa palavra já diz, ou eu não sei se eu estou tão viciado em estudar esse assunto que para mim a palavra já é autoexplicativa, mas conscienciosidade é aquela dimensão que tem a ver com disciplina, planejamento, cumprimento de metas. É aquela pessoa que é confiável. Organização. Não confiável no sentido de caráter, confiável no sentido de que ela vai fazer o que ela prometeu porque ela é disciplinada e organizada. Então é a pessoa organizada. É aquela pessoa que você olha para a mesa dela e tá tudo arrumadinho. Ela não gosta de desordem, ela arruma a casa. Ela é zelosa também, né? Diligente. Sim. Inclusive a diligência é uma das subdivisões, né? Sim. Então ela é cuidadosa. Cuidadosa, responsável. Tem um dado interessante sobre essa questão do saudável e patológico ligado a essas dimensões,
tem um transtorno específico que ele muito claramente está ligado a altíssimos níveis de conscienciosidade, que é o toque. Exato. Porque o toque, ele tem muito a ver com regras, né? Então a pessoa que segue regras. E ele tem a ver com seguir rigidamente essas regras. De forma que, se a pessoa com toque ela desrespeita esses rituais, né? Ela sofre, para dizer o mínimo. Tem outros transtornos que têm a ver com essa dimensão alta também. Autismo também. O autismo também tem esse alto senso de ordem. Sim. Se você não faz o que está planejado, isso gera muito estresse pro autismo, pro autista. A previsibilidade, né? A previsibilidade é algo muito importante. E aí, se do nada eu falo, bora fazer sei lá o que, Felipe? Sei lá, e não estava programado, a pessoa pode ficar. Ah, não, mas eu não tinha me programado para isso, né? Isso. Porque para as pessoas que têm autismo, o encadeamento entre as atividades, ele é muito importante porque a pessoa já pensou em tudo. Então ela sabe que ela vai acordar. Eu vou dar um exemplo meu que tem a ver com várias outras coisas que a gente falou aqui hoje. Viajar é muito maneiro, né? Você, aprende coisas novas, você passeia e etc. Cara, mas eu não gosto muito de viajar. E tem um motivo muito, muito específico. Eu tenho que sair totalmente da minha rotina. Eu aguento 1 ou 2 dias fora da rotina, mas chega uma hora que eu começo a ficar estressado. Por quê? Porque eu quero, por exemplo, eu quero acordar e ler. Eu sempre acordo e leio alguma coisa. Quando eu acordo e vou pro trabalho, eu leio no ônibus, no metrô. Se eu, digamos, estou há uma semana viajando e eu não posso fazer essas coisas, esses meus rituais, por mais singelos e simples que sejam, esses hábitos, eu não sei explicar, mas isso vai me dando um estresse. E ele vai se acumulando. E aí eu não consigo ler. E aí eu deixo para ler mais tarde. Só que aí para eu ler mais tarde eu tenho que deixar de fazer outra coisa que eu já tinha pensado em fazer também. E então é como se fosse um trem que fosse saindo do trilho. E daqui a pouco em cadeia, né? Vai gerando uma cadeia de caos, que cria o caos. Então isso é muito estressante. Isso tem a ver com um alto nível de conscienciosidade. Sim. Por quê? Porque é uma questão de disciplina e de manter planejamento. Claro que tem uma a ver com o neuroticismo também. Então é aquela questão, eu tenho uma alta necessidade de cumprir o que eu planejei, e se eu não cumpro o que eu planejei, isso gera em mim uma reação de estresse desproporcional ao que aconteceu, uma intensa reação de estresse, de forma que eu posso demorar um tempo para me reestabilizar. Isso é um indicativo de 2 dimensões aí, sendo... É um indicativo de 2 dimensões. Neuroticismo, que a gente já discutiu, e a conscienciosidade. Então, a regra e o estresse de não cumprimento da regra. Sim. E a conscienciosidade também tem a ver com o pensamento de longo prazo, né? Que tá ligado ao planejamento, justamente. Isso. Então, há uma capacidade inibitória de repente, algo que vai me tirar do meu trilho, como você falou, né? O trilho sair do trem. Fulaninho me chamou para tomar um chopp, mas eu tinha programado de fazer isso. Então, pessoas com baixa conscienciosidade, por exemplo, têm uma dificuldade maior em implementar esses mecanismos inibitórios, né? Tanto é que a baixa conscienciosidade também tem a ver até com psicopatia. Com o lance de fazer o que vem na telha, com a impulsividade. Isso. Né? É muito contrário ao estereótipo, né, que a gente imagina do psicopata como aquele cara calculista porque ele é muito inteligente e ele tem uma capacidade de planejamento surreal e tal. Não é exatamente assim nos fatos, né? Na representação no cinema é. Mas na realidade não é assim. O psicopata ele não é caracterizado por isso, em média. Exatamente, eu até lembrei de um exemplo muito triste, né, que tá agora circulando nas redes, de uma moça que tomou 60 socos do namorado, enfim, uma coisa brutal. Eu ouvi falar, mas não vi nada. Uma coisa brutal, e eu não vou entrar no mérito de analisar o caso, mas primeiro que 60 socos é uma coisa absurda, né? Se duvidar, nem num round de boxe tu leva 60 socos. A começar por isso. Então, isso mostra primeiro uma baixa agradabilidade, assim, né? Porque é muita covardia, não há uma empatia com a vítima, né? 60 socos, cara, pô.
É algo muito gritante, né? É muito, muito violento. Mas também uma baixa conscienciosidade, porque a pessoa com alta conscienciosidade, ela pensa nas consequências dos seus atos, né? Ela é mais ponderada. Sim, Então é uma incapacidade de frear impulsos, né, animalescos, assim. E a conscienciosidade está muito ligada à própria ação do córtex pré-frontal mesmo, que é a nossa parte do cérebro que vai planejar, pensar com calma, no longo prazo, os prós e contras de algo, etc. Né? Inclusive pessoas que têm lesões cerebrais e que comprometem essa parte, né, do planejamento vão justamente passar a ter comportamentos contrários aos de uma pessoa com conscienciosidade, tendo muita indisciplina, muita não somente indisciplina, mas também um déficit empático, né? Voltando para agradabilidade também. sim, Então, tudo isso para vocês verem como as dimensões, apesar de serem independentes entre si, também vão influenciar nessa combinação. Pode parecer um pouco confuso, eu gosto muito de uma metáfora que o Keith Campbell usa num livro que eu li sobre narcisismo, onde ele fala dos ingredientes, né? Você pensa no sal, por exemplo, numa comida. Numa comida que já tá muito apimentada, vai cair mal, né? Assim, vai exagerar muito algo. Agora, uma batata frita sem sal é horrível também, você quer botar o sal. Então, na personalidade é mais ou menos a mesma coisa. Se você já tem uma tendência, por exemplo, você é extrovertido e gosta de beber, se você tem uma baixa conscienciosidade, isso vai acentuar suas bebedeiras e as suas saídas. Agora, se você é extrovertido, gosta de beber, mas é altamente consciencioso, aí você vai sair, vai se divertir, vai beber, mas a conscienciosidade vai dar uma equilibrada, porque você também é responsável e também pensa no dia seguinte, né? Então, a partir daí, vocês podem ver as múltiplas combinações que podem ser feitas, por exemplo, extroversão com baixa agradabilidade ou extroversão com alta agradabilidade. As pessoas às vezes pensam no extrovertido como o cara cheio de amigos, por ser sociável. Mas um extrovertido com baixa amabilidade, ele pode ser uma pessoa que vai socializar com muitos, mas criar poucos vínculos significativos. Ao passo que a alta amabilidade combinada com a extroversão vai fazer com que o cara de fato tenha muitos amigos. Então, é muito simplista a partir de um traço só chegar a conclusões, né? Porque, como eu falei no começo, vai se combinar com todos os outros e formar a singularidade de cada um de nós. E é isso. sim. E é isso, então. Esse foi um episódio sobre personalidade, sobre aquilo que faz com que a gente seja a gente mesmo, e diferente é um episódio sobre o que faz com que cada pessoa seja diferente de cada outra pessoa, né? Exato. Então a gente vê que dentro, só para finalizar, então o que esse episódio mostra? Mostra que mesmo dentro desses 5 grandes fatores, há espaço para uma enorme pluralidade de características individuais, de forma que mesmo tendo padrões, que são essas 5 categorias, ainda assim a gente pode falar que cada pessoa é única, porque cada pessoa vai estar num nível diferente de cada uma dessas 5 dimensões da personalidade. Então, humanos ainda assim são muito complexos. A nossa personalidade ainda assim é muito complexa, mesmo tendo esses padrões altamente identificáveis. E não podendo esquecer também, né, a gente não foi o foco desse episódio, como o Felipe bem falou no começo, a gente não tinha pretensão de esgotar o tema, porque o tema é muito rico, muito amplo. A gente focou no modelo dos 5 grandes fatores em características mais básicas, né, de configuração da psique ou dos padrões psicológicos recorrentes de cada um de nós. Mas é obviamente que a gente também é influenciado pelas experiências de vida, pela família onde a gente foi criado, a cultura, o país, a língua, os livros que a gente leu, as pessoas com quem a gente namorou, etc, etc, também, tudo isso vai influenciando. Mas o nosso foco aqui foi nos 5 grandes fatores em como
a gente tem uma espécie de estado basal que vai variar de uma pessoa para outra, e mesmo você se dando muito bem com uma pessoa, como é o caso meu e do Felipe, por exemplo, ainda assim, às vezes a gente fala: "Caramba, deixa eu tentar pensar com a cabeça dele o que que ele faria, ou o que que ele pensaria", ou "Caramba, por que que a Sally fez isso? Eu jamais faria", etcétera. Porque mesmo quando a gente tem vários pontos em comum, ainda assim cada pessoa é um universo singular, né, ou um multiverso singular. Sim. Então, com esse fechamento, a gente fica por aqui e eu só vou falar mais uma coisa. Aguardem os próximos episódios, porque, como a Sally falou, esse é um assunto difícil de esgotar e a gente vai fazer outros episódios sobre personalidade. Se tiver algum assunto que vocês acham que a gente deveria falar e a gente não falou, comentem aí e a gente vai ver o que faz. Se faz um episódio, se comenta dentro de um episódio sobre algum assunto, e é isso. Então, até a próxima, pessoal. Fechando a garagem. Tchau, tchau.